Ele foi invocado como o herói mais fraco, então foi abandonado pelo reino, mas descobre que possui a habilidade mais poderosa e trapaceira. A história começa com alguns demi-humanos sendo apressados no trabalho, mas um mercador chamado Banasa os agradece pelo esforço e oferece dinheiro para que possam desfrutar de uma boa refeição. Mas o trabalhador tenta recusar, lembrando-o de que são demi-humanos, mas ele não vê diferença, então eles o agradecem pela gentileza. Os outros mercadores o acham estranho por dar dinheiro aos demi-humanos, e ele se pergunta por que se importam tanto com a raça. Sua assistente Queen o compreende, mas diz que poucos pensam como ele. De repente, ele sente algo, e seu corpo começa a brilhar. Ele desaparece, sendo teletransportado para outro mundo, enquanto os outros comentam que a invocação do candidato a herói foi um sucesso. Mas Banasa se pergunta o que está acontecendo, pensando que deve haver um engano, pois ele é apenas um mercador. O cardeal explica que invocam heróis em potencial para ajudar na batalha contra o exército das trevas, e trazem um orbe para testar suas habilidades, pois os candidatos recebem poderes divinos que não podem ser obtidos por treinamento. Ele coloca a mão no orbe e ele começa a brilhar, mas descobrem que ele tem as estatísticas de um homem comum, pensando que a invocação deles deve ter falhado. Ele explica que não é um herói e pede para ser enviado de volta ao seu mundo, mas outro candidato atrai a atenção de todos porque suas estatísticas estão no máximo, então todos vão falar com ele e deixam Banasa sozinho. O rei fica impressionado com o candidato e o nomeia como seu novo herói, enquanto Banasa se pergunta por que ninguém o escuta. Vemos ele entrando em uma carruagem enquanto se lembra de seu encontro com o rei, que lhe disse que o portal que usou está fechado, então ele está preso neste mundo. Eles admitem que isso é por causa do erro deles, então permitirão que ele viva na floresta ao norte, mas ele não tem permissão para contar a outros sobre esse erro. Enquanto seguem para a floresta, Banasa tenta conversar com o demi-humano que dirige a carruagem, perguntando se ele é um escravo do rei, mas ele explica que não existe tal coisa neste mundo, dizendo que não há diferença entre humanos e demi-humanos. Banasa pergunta sobre o lugar para onde estão indo, mas ele fecha a janela e eles continuam viajando. Após 20 dias, chegam à floresta e o lagarto dá a Banasa uma bolsa mágica, dizendo que é um presente do rei e deve conter tudo o que ele precisa para sobreviver por alguns dias. Mas o lagarto o aconselha a não ficar lá, pois há rumores de que o exército das trevas está acampado na floresta. Banasa se despede do lagarto e verifica sua bolsa, tirando uma espada, mas percebe que não há nada de especial nela. 3 slimes surgem de repente da floresta e o atacam, então ele os derrota, mas nota que sua espada já está quebrada. O sistema de repente mostra que ele subiu de nível, e todas as suas estatísticas são substituídas pelo símbolo do infinito. Mas Banasa nunca viu isso antes, então ele se pergunta o que significa. Ele percebe que recebeu a habilidade de falar com o sistema, então o ativa e ele se torna seu guia, mostrando-lhe os feitiços que adquiriu. Ele mostra que sua bolsa está sob um feitiço de atração de monstros, então ele percebe por que os slimes apareceram depois que ele a usou e pensa que o rei quer se livrar dele. O sistema consegue remover o feitiço e ele decide encontrar um lugar para ficar, mas o sistema o avisa que a floresta está contaminada com melísio, a substância que os demônios expelem, e que é prejudicial aos humanos. Ele lhe dá a opção de purificar a floresta usando 1/3 de sua mana, então ele concorda com isso, e um enorme círculo mágico aparece de repente enquanto a floresta começa a ser purificada. Banasa se pergunta o que mudou e o sistema o informa que ele subiu de nível várias vezes. Enquanto isso, a princesa repreende o rei por não tratar Banasa adequadamente, lembrando-o dos rumores de que o exército das trevas tem um acampamento perto da floresta. Mas ele não se importa com Banasa, já que ele não pôde se tornar o herói deles. Um clérigo chega de repente e revela que há sinais de que a magia sagrada mais elevada foi usada. O rei acredita que o herói deles usou o feitiço de purificação e pensa que ele é um dos maiores da história, mas o clérigo explica que ele está no sul e a purificação aconteceu na floresta de lava no norte. Na floresta, Banasa descobre que está no nível 367, mas fica surpreso por ter atingido esse nível sem matar nenhum monstro, então ele pensa que a experiência também pode ser obtida praticando magia. Ele se pergunta por que o símbolo estranho não mudou e pede ao sistema para mostrar sua mana, mas ela é completamente restaurada em segundos, então ele pensa que deve ser muito baixa. Ele se pergunta como pode sobreviver, já que foi banido da cidade, então o sistema recomenda usar um feitiço de transformação. Ele acha uma ótima ideia, então concorda, mas se transforma numa garota atraente. Ele olha de perto, mas decide levar a sério, então se transforma num homem. E o sistema explica que ele pode usar magia de teletransporte, então ele se teletransporta de volta para o reino.
Banasa está feliz por ter essa magia e se pergunta se é comum neste mundo. Ele tenta se teletransportar para seu mundo antigo, mas nada acontece, então decide ganhar algum dinheiro. Ele chega a uma guilda de aventureiros para procurar missões, então a atendente explica as regras de registro. Ela pergunta seu nome, mas ele esconde sua identidade e se apresenta como Theo. Ela lhe dá um distintivo de rank e o aconselha a mantê-lo consigo. Theo verifica o quadro para encontrar uma missão para seu rank, mas nota uma garota procurando uma escolta para a floresta de lava. Ela oferece dinheiro, mas nenhum dos aventureiros quer aceitar o trabalho por causa dos rumores de que a floresta está cheia de demônios, mas Theo concorda em levá-la até lá. Então ela pergunta se ele tem certeza, mas Theo explica que pode usar seu feitiço de teletransporte para enviá-la à floresta. Mas todos ficam chocados ao ouvir isso e não conseguem acreditar que ele pode usar esse feitiço. Então ele percebe que não é um feitiço para iniciantes. Uma cavaleira chamada Valerosa aparece, pedindo para ele ficar longe da garota. Vemos que ela tem amigas, e elas não acham que Theo parece um mago experiente, então pensam que ele é um esquisito. Ele pensa que está em apuros, mas garante que não está mentindo e sugere mostrar o feitiço. Eles saem e Theo usa seu feitiço de teletransporte, transportando-os para a floresta de lava. As garotas ficam chocadas, e a bruxa Bolano pergunta se ele é um mago de alta ordem para teletransportar tão longe, mas ele garante que é apenas um aprendiz, e Valerosa se desculpa por não ter acreditado nele. A garota nota algo estranho e revela que o Melísio na floresta desapareceu. Theo decide dizer a ela que purificou a floresta, mas o sistema o avisa para não compartilhar informações com demônios. As garotas de repente sacam suas armas e cercam a garota, enquanto Valerosa revela que ela é uma demônio usando um feitiço para esconder sua verdadeira forma, e elas vieram à guilda para observá-la. A garota sorri e se transforma em sua forma demoníaca, revelando que seu nome é Fenris, e ela é a irmã mais nova de Fangirl, uma das 4 infernais. Todos ficam chocados e Valerosa não consegue acreditar que ela é uma demônio lobo, percebendo que não podem lidar com ela. Fenris explica que seu irmão a enviou para observar o inimigo, e ela expele seu Melísio, então todos caem no chão, mas não tem efeito em Theo. Então Fenris fica surpresa, e ela tenta devorá-los, mas ele desvia e envia os outros de volta com seu teletransporte. Ela pergunta por que ele não recuou com eles, ameaçando comê-lo, mas ele se recusa a morrer, sabendo que ainda não fez nada neste mundo. Theo se prepara para lutar enquanto decide usar todos os seus feitiços para derrotá-la. Ela avança contra ele, mas ele usa uma parede de terra para se defender e a prende em um redemoinho, mas ela usa magia para escapar. Ela ataca novamente, mas ele usa um feitiço gravitacional que a imobiliza completamente, e o sistema recomenda usar um feitiço de subjugação para escravizá-la. Mas Theo se recusa a fazê-lo porque não quer que ela seja sua escrava. Fenris usa toda a sua mana para escapar, mas o feitiço gravitacional anula sua magia, então ela não tem escolha a não ser se render. Ela acredita que uma guerreira caída não tem lugar neste mundo, então ela lhe diz para acabar com sua vida, mas ele explica que não quer matá-la. Ela o lembra que é uma demônio e inimiga natural dos humanos, mas ele não se importa, dizendo que isso não significa nada, pois explica que não tem desejo de matar alguém que já se rendeu. Fenris não consegue acreditar no que está ouvindo, dizendo que ele é ingênuo antes de se transformar de volta em sua forma humana, mas ele percebe que ela está nua, então a cobre com sua capa. Ele procura por roupas e sua bolsa, mas ela desmaia de exaustão. À noite, Theo verifica sua lista de feitiços, perguntando-se por que ele pode usar magia de alto nível. Fenris acorda, percebendo que não pôde fazer nada contra Theo e que sua mana está restaurada. Ela o cumprimenta e o agradece por poupar sua vida, sabendo que teria morrido se lutasse contra outra pessoa. Então ela promete nunca atacar humanos e o reconhece como seu mestre. Ele explica que não precisa de uma escrava, então ela está livre para ir aonde quiser, mas ela insiste tentando convencê-lo a aceitá-la. Mas ele ainda diz não, então ela ameaça tirar a própria vida, mas ele rapidamente muda de ideia, permitindo que ela viaje com ele, e ela fica muito feliz ao ouvir isso. Depois de um tempo, Theo compartilha que não é deste mundo, dizendo que foi trazido aqui como candidato a herói. Ele também mostra sua verdadeira aparência, explicando que está se escondendo do rei, então ele pensa que pode tornar a vida dela mais difícil. Mas Fenris ainda jura viajar com ele e pede para ficar ao seu lado, explicando que lobos sempre seguem seus mestres, e ela imediatamente o abraça. Enquanto isso, o rei pergunta ao herói sobre a batalha com o exército das trevas, perguntando-se como seus cavaleiros foram derrotados. Mas o herói explica que eles eram fracos, dizendo que quebraram a formação após ver uma besta demoníaca. Então o rei deveria ser grato por ele ter salvado suas vidas.
mas o rei pergunta a um cavaleiro sobre seu desempenho na batalha. Então o cavaleiro explica que ele se posicionou atrás do exército e fugiu enquanto eles lutavam contra os demônios. Então o rei fica frustrado. O herói verifica suas estatísticas tentando entender por que treinou por um mês inteiro, mas não melhorou em nada. Ele acredita que só pode derrotar feras mágicas fracas, já que ainda não adquiriu uma habilidade. Sua serva Suya se apresenta para suas tarefas, então o herói pensa que ela veio em boa hora e a leva para seu quarto. No dia seguinte, Theo e Fenris vão para a cidade planejando se registrar na guilda de aventureiros quando um mercador os chama de casal. Então Theo considera a ideia, pensando que poderão viajar sem parecerem suspeitos, e Fenris concorda com isso, dizendo que quer ser sua esposa. Ele explica que estão apenas fingindo ser um casal, mas ela não se importa porque só quer estar com ele. Eles entram na guilda de aventureiros, onde a atendente da guilda pergunta a Fenris sobre seu nome. Ela quase revela sua verdadeira identidade, mas Theo a interrompe e a registra sob o nome de Rhys. Theo pede para ela ter cuidado para que as pessoas não descubram, e ela se desculpa por ser imprudente. A atendente da guilda anuncia que surgiu uma missão urgente, e eles precisam derrotar uma manada de ursos psicóticos no norte. Ela explica que a recompensa será 10 vezes maior que o normal, mas todos hesitam porque os ursos psicóticos conseguiram derrotar o exército do herói. Theo também quer recusar, mas Rhys pede para ele aceitar, alegando que ela pode lidar com os ursos sozinha. Eles se teletransportam e Rhys está animada para caçar, mas ouvem um grito e descobrem que as garotas que ele salvou antes estão cercadas pelos ursos. Rhys quer ignorá-las, já que são fracas, mas as garotas não são páreo para os ursos. Então Theo lança um feitiço de relâmpago, que elimina a maioria deles. O último tenta matar Bolano, mas Rhys o derruba e eles percebem que Theo salvou suas vidas novamente. Eles estão felizes que ele está bem, mas perguntam sobre Rhys, então ele a apresenta como sua companheira de viagem. Então ela fica deprimida porque queria que ele a apresentasse como sua esposa. Um urso surge de repente atrás dela, mas ela o encara, e ele fica tão assustado que desmaia. Ele implora por sua vida, então ela decide torná-lo seu animal de estimação, mas as garotas ficam chocadas enquanto Rhys explica que isso aumentará ainda mais a reputação de Theo. Ele não parece se importar, então ativa um feitiço de contenção, e transforma o urso em uma criatura fofa. Eles o nomeiam Saib, e Balerosa não consegue acreditar que eles acabaram de domar um urso. Momentos depois, as garotas se apresentam formalmente, e aprendemos que Bellary é a arqueira, Blossom é uma cavaleira pesada, e Bolano é a feiticeira do grupo. Balerosa pede a Theo para treiná-las para que possam lutar ao lado do herói, contando-lhe sobre o exército do herói, que foi dizimado por uma horda de ursos psicóticos. Ela explica que, após o incidente, o herói se trancou e se recusou a lutar até encontrar alguém digno de ser sua mão direita. Então o rei ordenou que todos subissem de nível até que pudessem derrotar um urso sozinhos. Ela implora por ajuda, mas Rhys exala uma aura sombria enquanto fica com ciúmes delas. Theo sente a raiva dela, então ele explica que ela é na verdade sua esposa, e isso imediatamente a deixa feliz, dizendo que ele deveria ensinar as garotas a lutar. As garotas os agradecem, mas pedem outro favor, perguntando se ele as deixaria dormir na casa porque é muito perigoso acampar fora. Rhys acha que está tudo bem, já que a casa foi fornecida pela guilda para a missão, dizendo que dormirá ao lado de Theo porque são casados. Enquanto isso, a demônio Uliminas relata ao Lorde Demônio que o feitiço de purificação foi lançado por apenas uma pessoa, então ele se pergunta quem seria capaz de fazer isso e a ordena a capturá-lo imediatamente. No dia seguinte, Theo acorda e fica surpreso ao ver Rhys à sua frente, mas ela o lembra que agora estão casados. Ele se lembra que na noite anterior, Rhys estava pronta para formalizar o casamento e se dedicar a ele, mas ele a rejeitou, achando que era muito cedo para isso. Então ele decidiu dormir no corredor, mas Rhys o avisou que os outros poderiam suspeitar do relacionamento deles. Rhys quer ajudá-lo a trocar de roupa, mas Balerosa de repente entra no quarto para lembrá-lo do treinamento, pensando que os está interrompendo, então ela sai imediatamente. Eles começam o treinamento enfrentando um javali gigante, mas Balerosa começa a fugir e Blossom ataca, mas erra, então Bolano a protege com uma barreira. Bellary lança uma flecha, mas não faz nada, e Bolano começa a se sentir mal depois de usar muita mana. O javali gigante começa a persegui-los, e Theo percebe que eles têm um longo caminho a percorrer. Após o treinamento, eles vão para sua nova casa, e as garotas agradecem a Theo por permitir que ficassem. Ele explica que conseguiu comprar a casa com desconto depois de derrotar os ursos psicóticos. Rhys chega dizendo que a comida está pronta, mas Theo fica chocado ao ver carne crua. Ela preparou como uma celebração para a nova casa, mas ele explica que os humanos preferem carne cozida.
Então ele e Balerosa decidem preparar a refeição e Rhys fica confusa, mas Sayib acha a carne ótima. O grupo agradece a Tel por preparar a comida, mas ele explica que teve a ajuda de Balerosa. Então ela cora pensando que é melhor na cozinha do que com uma espada. Eles percebem que é delicioso, mas Rhys ainda não consegue acreditar que essa comida possa ser saborosa. Tel explica que ele fez a salada, então ela decide experimentá-la como sua esposa e descobre que tem um ótimo sabor. Ele sugere experimentar a carne e Rhys não consegue acreditar como é crocante e suculenta e se pergunta como carne grelhada pode ser tão boa, enquanto Tel agradece a Balerosa por cozinhar a carne para ela. Eles vão à guilda para vender os javalis gigantes, e Tel percebe que todos estão olhando para eles, perguntando-se se ele exagerou. Rhys pede permissão para ir à cidade sozinha enquanto ele espera que seus bens sejam avaliados. Ele pergunta se ela precisa de ajuda, mas ela explica que não, dizendo que só precisa resolver assuntos pessoais. A chefe da guilda, Lilith, pede para falar com Tel em seu escritório enquanto Rhys fica e olha o pôster de culinária. Lilith revela que sua fama se espalhou pela cidade, então Tel percebe que ele realmente exagerou. Lilith explica que recebeu um pedido do rei para contratá-lo como cavaleiro e trabalhar sob o herói que está reunindo indivíduos poderosos para lutar contra a escuridão. Ele admite que, como dono da guilda, não quer ver Tel partir, mas pensa que ele é importante para salvar o mundo. Ele pensa em Rhys por um momento, percebendo que não tem razão para lutar porque veio de outro mundo, então ele recusa a oferta. Ele sai da guilda, mas ele vê Rhys em péssimo estado, então pensa que deve ser obra de uma besta mágica. Mas Rhys apenas sorri para ele, percebendo que cozinhar é mais difícil do que ela pensava. Descobrimos que ela está fazendo um curso de culinária para impressioná-lo, mas o primeiro dia não correu bem, porque ela estragou todas as receitas e explodiu a cozinha, mas ela está determinada a conquistar o amor dele cozinhando. Enquanto isso, o herói fica sabendo sobre Tel e Rhys, enquanto Suya explica que eles estão caçando feras mágicas, então o herói pede para trazê-los até ele. Um mensageiro real chega para Tel, mas ele nega a proposta do castelo e Rhys fica irritada com a persistência deles. Tel agradece a Blossom por cuidar do jardim, e eles continuam seu treinamento diário. Rhys pensa que Bellari deveria atirar em pássaros de 3 olhos em vez de alvos de madeira, mas ela hesita porque não quer matar um pássaro fofo. Tel dá a Bolano um anel mágico para amplificar seus poderes mágicos, então ela fica surpresa com o presente e tenta colocá-lo em seu dedo anelar, mas Rhys aparece do nada e ameaça matá-la se ela fizer isso. Balerosa é atacada por um inseto gigante e grita por ajuda de Tel, mas Rhys o corta ao meio e diz a Balerosa para parar de fingir ser indefesa para chamar a atenção de Tel. Rhys prepara uma refeição para todos e eles não conseguem acreditar que é tão saborosa. Ela admite que tem feito aulas de culinária, mas nunca imaginou que seria tão divertido. Então ela serve um curry para Tel e fica encantada que ele adore, enquanto se lembra de sua professora mencionando que o tempero forte mostra a intensidade de seu amor. Eles desfrutam da comida, mas Eulyminas os espiona, e ela não consegue acreditar que Fenris está com um humano, mas Fenris de repente aparece atrás dela, e ela traz Eulyminas para Tel, que a recebe com chá quente. Eulyminas observa o comportamento de Rhys e não consegue acreditar que a poderosa Fenris está sendo controlada por um homem comum. Rhys explica que agora é casada com ele, mas Eulyminas não consegue acreditar e tenta medir os poderes de Tel com sua avaliação, mas percebe que não consegue ler suas estatísticas. Ela nota que isso nunca aconteceu antes, e descobrimos que nem mesmo o Lorde Demônio consegue esconder suas estatísticas dela. Ela pergunta a Tel sobre a floresta, já que não encontrou feras mágicas, mas ele explica que usou um feitiço de purificação, então ela percebe que ele é quem ela procura. Ela revela que por causa desse feitiço, o irmão de Rhys foi morto junto com seus homens, mas Tel não consegue acreditar que é responsável pela morte do irmão de Rhys, mas Rhys já sabia disso, dizendo que Tel é um dos poucos humanos capazes de usar magia de purificação. Mas ela pensa que é culpa do irmão por não ser forte o suficiente e explica que seus sentimentos não mudaram, então ela dedicará sua vida a ele. Eles de repente notam as garotas na porta e descobrimos que elas ouviram toda a conversa, então percebem que Rhys é a loba que tentou matá-las. Tel está preocupado e Eulyminas o vê como uma ameaça, então ela o desafia para uma luta, querendo coletar todas as informações sobre seus poderes, mas Rhys pensa que ela está tentando roubar seu marido. Eles decidem lutar lá fora e Eulyminas rapidamente lança um feitiço de veneno para distraí-lo enquanto conjura outro no chão, mas ele facilmente dissipa a magia dela e aprende com seu feitiço de crucificação, forçando-a a se render.
No dia seguinte, o Liminas retorna ao Castelo Sombrio e Theo conta às garotas sobre Rhys, garantindo-lhes que ela mudou, então não atacará humanos. Elas reconhecem que Rhys as tem ajudado no último mês e se tornou sua benfeitora, então não querem prejudicá-la contando ao rei. O Liminos retorna com um exército de dragões e as garotas ficam aterrorizadas, então ela pede que se rendam, mas Fio fica maravilhada ao ver dragões pela primeira vez. Então ela fica irritada, ordenando que os dragões ataquem, mas Fio conjura um feitiço celestial chamado Martelo Divino que elimina vários dragões em um instante. Ela pensa que isso é impossível e foge junto com os dragões restantes. Blossom acha Fio incrível e lamenta não ter aproveitado a oportunidade para atacar o dragão, pois poderia ter conquistado o título de caçadora de dragões. Mas Fio diz a ela para tentar, aconselhando-a a jogar sua arma neles, então ela segue sua instrução, e ele usa sua magia de aprimoramento para fortalecê-la, matando um dragão em um único golpe. Seu nível aumenta, e ela não consegue acreditar que conquistou o título de caçadora de dragões. As outras garotas também querem o título, mas Fio explica que os dragões já fugiram, então elas percebem que é tarde demais. Enquanto isso, o Lorde Demônio observa tudo, e ele anseia por conhecer Fio, dizendo aos seus homens que é hora de fazer o próximo movimento. Theo cria uma barreira ao redor da casa, e ele revela que ela os alertará quando um demônio entrar na área. Rhys pensa em Eulimimos, dizendo que Theo é muito complacente porque não fez nada para puni-la depois que ela os atacou, mas ele explica que não estava tentando ser legal e aprendemos que ele ainda não consegue superar o fato de ter matado o irmão de Rhys. Vemos as garotas olhando para as estatísticas de Blossom e elas acham que o título de caçadora de dragões soa legal, mas Valerosa se afasta dizendo que precisa caçar feras mágicas para ficar mais forte. Então elas acham que ela é incrível porque nunca para de treinar, mas vemos que ela está realmente chorando porque queria ter aquele título. Ela revela que Caçador de Dragões é um título cobiçado para aventureiros e permite que plebeus se tornem nobres. Então ela lamenta não ter aproveitado a oportunidade porque poderia ter melhorado a vida de sua família ao adquirir o título. Um andarilho de repente se aproxima dela dizendo que está procurando por Rhys, mas Valerosa o acha suspeito, então ela o ameaça de morte sabendo que ele é do Exército das Trevas. Ela pergunta por que ele está procurando por Rhys, então ele explica que só quer vê-la e decide ir embora, mas menciona que voltará para falar com ela. Valerosa diz a ele para se identificar, então ele revela que seu nome é Gozul, e ela o acha estranho. Momentos depois, Theo se aproxima dela, então ela lhe fala sobre Gozul, mas Rhys o reconhece, revelando que seu verdadeiro nome é Gaul. Theo revela que a barreira o detectou e mencionou que ele é o Lorde Demônio, então Valerosa surta, percebendo que ele poderia tê-la matado se quisesse. No dia seguinte, Gaul chega para visitar Rhys, e Theo se apresenta, enquanto ele acolhe Gaul na casa. Eles tomam chá juntos, e Gaul explica que sabe o que aconteceu com o Liminas, mas Valerosa não consegue acreditar que está sentada ao lado dele. Rhys pergunta se ele quer se vingar, mas ele diz que não está interessado, e ele pergunta a Theo se ele quer se juntar ao Exército das Trevas, mas ele recusa imediatamente. Gaul diz a ele que tem um poder incrível, perguntando por que ele não está trabalhando com o rei. Então ele explica que não está interessado em se juntar à guerra, e não tem ideia do porquê estão lutando, revelando que ele é de outro mundo. Então Gaul revela que os primeiros Lordes Demônios começaram a guerra porque ele queria conquistar o mundo, então os humanos tentaram detê-lo. Mas o conflito se arrastou por 5 séculos, e Gaul não está interessado em governar o mundo, então ele quer pôr um fim nisso. Mas ele de repente exala sua aura, vendo Theo como uma ameaça para os demônios, mas ele mantém a compostura, dizendo que não participará da guerra. Então Gaul percebe que ele é teimoso, pensando que esta é a razão pela qual o rei não conseguiu fazê-lo se juntar aos humanos. Mas Gaul quer recrutá-lo para o Exército das Trevas, então ele menciona que voltará. E ele acha Valerosa interessante porque ela não surtou enquanto estava ao lado dele. Mas depois que ele sai, as garotas a verificam e percebem que ela está aérea. Ela acaba perdendo a consciência e depois que acorda, ela vê Gaul na casa e ele menciona que a comida de Rhys é deliciosa, mas ela diz a ele para ir para casa porque Fio nunca se juntará ao Exército das Trevas. Ele convida Valerosa para se juntar a eles, mas ela recusa, e ele pensa que é porque ela é tímida. Valerosa tenta evitar Gaul, mas ele diz a ela que quer falar com ela, então ela foge, dizendo que precisa treinar. Gaul continua visitando a casa e um cavaleiro o vê, então ele relata isso ao rei, que pensa que Theo se juntou ao Exército das Trevas, então ele fica chateado pensando que Theo precisa ser eliminado.
mas a princesa o aconselha a reconsiderar porque eles não têm certeza se Theo está trabalhando com o Lorde Demônio. Então ela sugere conversar com ele, pensando que deveriam ouvir o que ele quer, mas o rei a acha ingênua e o herói chega dizendo que vai lidar com Theo. No castelo do Lorde Demônio, o Liminas aconselha Gaul a focar em seus deveres, mas ele explica que está tentando recrutar Theo e decide ir embora de qualquer maneira. Mas ela revela que os demônios não estão felizes com o comportamento dele, e estão começando a questionar seus motivos. Voltamos a Theo enquanto ele pensa em vender equipamentos para lucrar, sabendo que precisam de dinheiro para sobreviver. Rhys pergunta por que ele não se juntou ao herói, sabendo que ele poderia fazer uma fortuna lutando contra os demônios, mas ele explica que não quer lutar contra ninguém porque sabe que seus poderes são perigosos. Mas Bellari de repente o avisa que estão cercados e ele percebe que o herói chegou com uma legião de cavaleiros. Ele acusa Phil de trabalhar com o exército das trevas e ameaça matar Phil se ele se recusar a lutar pelo reino. O herói pensa que Phil não tem escolha a não ser se juntar a ele, achando que ele está destinado a se tornar o maior herói do mundo, mas Phil explica que não quer participar da guerra. Então o herói fica chocado e chama Phil de traidor, mas as garotas o defendem, dizendo que ele é um bom homem. Mas o herói pensa que elas também são traidoras, então ele ameaça prender todas elas por traição. Theo percebe que não tem escolha a não ser partir, e as garotas querem se juntar a ele porque estão começando a questionar tudo o que aprenderam no reino. Elas acham o herói desprezível porque ele está ameaçando matar pessoas inocentes e percebem que os demônios não são maus, então não estão interessadas em participar da guerra. Theo usa seu feitiço de teletransporte, fazendo um círculo massivo aparecer, e o herói não consegue acreditar que Theo está usando magia que ele não pode usar. Um pilar de luz o cerca enquanto Theo é teletransportado com seus amigos, e os cavaleiros não conseguem acreditar que ele foi capaz de levar a casa e os campos com ele. Mas Gaul de repente chega, percebendo que a casa se foi, e ele culpa os humanos, pensando que se livraram de Theo, então ele fica enfurecido, ameaçando matar a todos. Ele ordena que o exército das trevas ataque o reino e Euliminas fica animada, ordenando que os demônios se preparem para a batalha. Uma nuvem escura aparece, mas o herói está com medo, então ele foge e os cavaleiros não conseguem acreditar que ele os está deixando para trás. Phil e seus amigos são teletransportados para uma floresta, e ele explica que estão perto de uma cidade, que ele uma vez visitou para vender materiais de dragão. As garotas acham que deveriam estar seguras lá, e Balerosa está feliz por não verem Gaul novamente. Mas Theo se desculpa por causar problemas, então Rhys diz a ele para não se culpar, dizendo que ela o acompanhará aonde quer que ele vá porque ele é seu marido, e as garotas também concordam em permanecer juntas. O exército das trevas inicia sua invasão, incendiando aldeias, e os humanos tentam detê-los na Fortaleza do Norte. Um cavaleiro relata ao rei, dizendo-lhe que o exército das trevas está prestes a romper a fortaleza. Então o rei se pergunta por que o herói não está fazendo nada. Mas o cavaleiro diz a ele que o herói está escondido no sul, então o rei ordena ao cavaleiro que o procure. Os conselheiros do rei sugerem reunir todos os magos para lançar magia de purificação, mas ele hesita sabendo que é um movimento arriscado. Então eles dizem a ele que ele precisa agir rápido porque tudo estará perdido para eles assim que os demônios romperem a fortaleza. Vemos Gaul observando a batalha enquanto seu servo Grenel lhe diz que a hora chegou, então ele decide recuar sabendo que os humanos usarão um feitiço de purificação. O rei lidera os magos enquanto eles começam a cantar e um pilar de luz aparece enquanto um sigilo massivo cobre o reino. Theo retorna de sua viagem à cidade e ele diz a todos que estava olhando as lojas porque está planejando ganhar dinheiro vendendo equipamentos. Blossom quer ajudá-lo vendendo vegetais e Bellari considera criar cavalos para que possa alugá-los. Blossom explica que Bellari costumava cuidar dos cavalos no castelo, então ela está acostumada a lidar com eles, e ela promete fazer o seu melhor para sustentar a casa. Bolano e Valarossa se sentem inúteis porque não conseguem pensar em nada para ganhar dinheiro, mas Rhys promete cuidar delas e Phil diz a elas para ajudar nas tarefas domésticas, dizendo que podem focar em ficar mais fortes durante o tempo livre. Voltamos ao castelo, enquanto os conselheiros do rei relatam que o exército das trevas recuou porque os magos conseguiram lançar o feitiço de purificação que protegerá o reino por 3 meses. Mas a princesa percebe que estão em péssima forma, porque gastaram toda a sua magia para lançar o feitiço. Ela sabe que o rei não está em condições de liderar o reino, então ela decide assumir o controle. E ela diz aos conselheiros que o herói é inútil, então ela o remove de sua posição. Mas eles perguntam a ela como ela planeja lidar com o exército das trevas, pensando que o reino precisa de um herói para levá-los à vitória, e os magos não podem invocar um substituto, então ela decide visitar o oráculo.
Vemos o herói sendo expulso enquanto um cavaleiro lhe diz que a princesa deu suas ordens, mas ele fica com raiva dizendo que o reino precisa dele para protegê-los do exército das trevas. Mas o cavaleiro o ignora e o deixa do lado de fora. Naquela noite, Tel diz a Rhys que é grato a ela porque ela o está ajudando a sobreviver, mas ela adormece, e ele observa que não estaria vivendo uma vida pacífica sem ela. No dia seguinte, as garotas dizem a Tel para ir a um encontro com Rhys, dizendo que podem cuidar de tudo enquanto ele estiver fora, e ele parece envergonhado, mas Rhys está animada para o encontro deles. Eles visitam a cidade juntos, e Phil pergunta a Rhys se ela precisa de algo porque ele quer comprar algo para ela, dizendo que quer agradecê-la por ficar ao lado dele. Eles veem uma joia e ele decide comprá-la, pensando que fica ótima nela. Eles voltam para casa, e Phil está prestes a dormir, mas Rhys o abraça, então ele fica constrangido, mas percebe que ela está falando enquanto dorme. Ele lhe dá espaço, mas ela o segue, então ele tem dificuldade para adormecer. No castelo, vemos que o herói invadiu o tesouro real, pensando que poderia encontrar um item que o ajudasse a derrotar o Lorde Demônio. Ele pensa em Tel e fica com ciúmes, porque não é tão poderoso quanto ele. Mas ele de repente ouve a voz de uma garota e ela se oferece para lhe dar poder se ele a libertar. Uma passagem secreta se abre e ele vê uma espada enquanto a voz lhe diz para pegá-la, dizendo que ela concederá seus desejos em troca. Ele aceita a oferta dela, mas de repente é lançado para longe enquanto um ser poderoso aparece. Ela se apresenta como Ria, a Madin da luz e escuridão primordial, e ela pergunta a ele se ele a libertou do selo. Então ele confirma isso, e ela promete conceder 3 de seus desejos. Vemos a princesa enquanto ela encontra a oráculo Úrsula, dizendo a ela que o reino está em perigo, então eles precisam encontrar algo que possa salvá-los do exército das trevas. Mas colares estranhos de repente aparecem ao redor do pescoço de todos, então eles começam a entrar em pânico, e a princesa ordena que seus homens vão ao tesouro real. Todos se perguntam por que estão usando colares, então Úrsula explica que foram escolhidos como sacrifícios, dizendo que a Madin vai decapitá-los depois que ela conceder um desejo. A princesa revela que a Madin foi uma vez invocada para eliminar o Lorde Demônio, mas ela tirou inúmeras vidas em troca, então eles decidiram selá-la. Mas a princesa sabe que alguém quebrou o selo, pensando que vão morrer depois que a Madin conceder o desejo, então ela pede a Úrsula para encontrar uma solução. Ela começa sua leitura e diz à princesa para encontrar o verdadeiro herói, dizendo que ele já foi invocado e eles podem encontrá-lo procurando na parte ocidental do reino. Então eles sabem que ela está falando sobre Tel, e um conselheiro diz à princesa para reunir seus soldados para procurar na área. Mas ela sabe que o reino precisa dos soldados para protegê-los, então ela decide encontrá-los sozinha. Tel visita um mercador que inspeciona o escudo que ele trouxe consigo, pensando que é incrível porque foi feito com escamas de dragão. O mercador menciona que alguém trouxe carne de dragão para a cidade, e Tel confirma que ele fez isso, dizendo que tem acesso a produtos de alta qualidade. Então o mercador concorda em comprar seu escudo, e ele explica que tem outros itens à venda, dizendo que acabou de se mudar para a cidade. Então ele está procurando por parceiros de negócios e o mercador anseia por trabalhar com ele. Valerosa o observa e ela está impressionada porque ele sabe como fazer negócios. Rhys sabe que ele costumava ser um mercador, pensando que ele deve ter sido um grande jogador antes de ser enviado para o mundo delas. Valerosa admite que gosta dele, mas ela retira o que disse porque não quer que Rhys a odeie, então ela diz que apenas encontrará alguém como ele. Rhys pensa que Go é um pretendente capaz, dizendo que ele gosta dela, mas ela ainda tem medo dele porque sabe que ele é o Lorde Demônio. Tel se junta a elas, dizendo que conseguiu vender o escudo por um bom preço e ele agradece a Valerosa por contar a ele sobre a loja. Eles decidem ir para casa, e Rhys sabe que Tel estará ocupado, mas ela diz a ele que quer passar mais tempo com ele sempre que ele estiver livre. Mas naquele momento, o sistema avisa Fio que Imogen está se aproximando e Ria aparece revelando que o desejo do herói é eliminar Fio. Então ela o ataca enquanto o sistema o protege com uma barreira, mas Rhys entra no caminho e ela acaba sendo mortalmente ferida. Ria cria múltiplas explosões, mas a barreira de Fio o protege, e ela percebe que magia comum não funcionará nele, então ela se prepara para lançar um feitiço avançado. Ele tenta curar Rhys, mas o sistema lhe diz que o ferimento é muito grave, então magia de cura não funcionará nela, e ele fica preocupado pensando que poderia perdê-la. Ria usa um feitiço poderoso que cria uma explosão massiva, mas ainda não consegue passar pela barreira de Fio. Ele relembra os momentos que passou com Rhys, e aprendemos que ele sempre quis protegê-la porque não consegue imaginar viver sem ela. Então ele fica com raiva, e diz a Ria que nunca a perdoará enquanto o sistema lhe diz que ele aprendeu as habilidades dela. Ele lança um feitiço de reversão do tempo que lhe permite salvar Rhys.
e Ria se pergunta como ele consegue usá-lo, pensando que os humanos deveriam ser fracos. Mas ele de repente a atinge, então ela fica chateada, dizendo a ele que alcançou o auge da magia, mas ele a esmaga no chão, dizendo a ela para calar a boca. Ela tenta revidar, mas ele rompe o feitiço dela, e ela não consegue acreditar que isso está acontecendo. Então ela verifica as estatísticas dele, percebendo que suas habilidades são infinitas. Ele continua a espancá-la enquanto ela observa que não tem chance, e Rhys se recupera perguntando por que não está ferida, então Valerosa explica que Phil a salvou. Mas ela fica surpresa ao vê-lo destruindo Ria, e ela pensa que ele é incrível, sabendo que ele está fazendo isso por causa dela. Mas ela se lembra que ele não gosta de lutar e sempre foi misericordioso, então ela percebe que ele perdeu completamente o controle. Ria começa a temer por sua vida, e ela implora por misericórdia, mas Phil não consegue perdoá-la por machucar Rhys, então ele decide estrangulá-la até a morte. Mas Rhys diz a ele para parar, dizendo que gosta dele porque ele tem um bom coração, então ela não quer vê-lo perder sua bondade por causa dela. Ele decide poupar Ria, e fica feliz em ver que Rhys está bem, porque ele pensou que ela não conseguiria. Cortamos para a princesa, enquanto um grupo de magos a teletransporta para uma floresta, e ela os agradece pela ajuda, sabendo que a magia deles ainda está se recuperando. Então ela ordena aos cavaleiros que cuidem deles, dizendo que precisa procurar o verdadeiro herói, mas seus colares de repente se estilhaçam. Então ela percebe que a Majin falhou em conceder o desejo. Enquanto isso, vemos os guardas no Tesouro Real ordenando ao herói que se renda, então Suya entra em pânico pensando que vão ser executados. Mas uma voz menciona que a Majin falhou, e uma energia escura a cerca enquanto menciona que ela fará uma bela oferenda. O herói percebe que algo está errado, e ela lhe diz que está finalmente livre, dizendo que esteve selada por séculos. Ela usa um feitiço para mudar suas roupas, então o herói fica confuso porque ele sabe que Suya não pode usar magia. Ela quer agradecê-lo por libertá-la, então ela usa outro feitiço dizendo que vai lhe dar o poder que ele deseja enquanto se apresenta como Melenis. O herói se transforma em um monstro massivo, e ele a ajuda a escapar, planejando punir a família real por selá-la. Mas ela vê um círculo de teletransporte e percebe que um membro da família real deixou o castelo, então ela decide procurar do lado de fora. Ria recupera a consciência, perguntando por que Phil a curou, então ele explica que a perdoa porque Rhys conseguiu sobreviver. Valerosa pergunta a ele o que deveriam fazer com ela, pensando que ela é muito perigosa, e ele pensa em selá-la novamente no Tesouro Real. Ela se pergunta como ele descobriu que ela estava selada, então ele revela que usou um feitiço para olhar em suas memórias porque queria saber por que ela os atacou. Ela não consegue acreditar que ele foi capaz de fazer isso porque ela pensou que era a única que podia usar aquele feitiço. Rhys sugere deixá-la se juntar ao grupo, pensando que seus poderes poderiam servi-los bem. Mas Tel lembra a Rhys que Ria quase a matou. Mas ela perdoa Ria, culpando-se por ser fraca. Então Tel decide aceitar Ria no grupo, dizendo a ela que pode se juntar a ele se não machucar pessoas novamente. Ela percebe que ele não é nada como os outros humanos que conheceu porque todos eles eram egoístas, e ela pega um gosto por ele, então ela o aceita como seu mestre. Ela anseia por ver o que ele pode realizar com seus poderes, e ela se lembra dos olhos dele quando ele estava com raiva, perguntando por que ela se sente tão emocionada quando pensa nisso. Mas Rhys fica com ciúmes, perguntando a ela por que está corando. Phil considera usar o feitiço de reversão do tempo porque ele quer ajudar os aldeões desfazendo o dano. Mas Ria o avisa para não usá-lo novamente, porque ele só move o tempo dentro de uma área especificada, e é possível que acidentes imprevistos ocorram se usado em toda a aldeia. Ela explica que os humanos não são fortes o suficiente para usar o feitiço, mas Phil é uma exceção porque suas estatísticas são infinitas. Ela acrescenta que ele é capaz de usar magia de aquisição total, o que lhe permite aprender os feitiços da pessoa que o atacou. Então ele percebe que pode usar o feitiço de reversão do tempo, pois adquiriu as habilidades dela durante a luta, mas ela o proíbe de usá-lo novamente, então ele decide usar o feitiço de restauração em vez disso. Mais tarde, Phil volta para casa com Ria, que se apresenta a todos, dizendo que vai morar com eles. Ele explica que ela não tinha onde ficar, então a deixou se juntar a eles. Valerosa diz que o quarto dela está pronto, mas Bellari surta, achando-a perigosa demais para viver ali. Naquela noite, Valerosa conversa com Phil, que diz estar confuso, sem saber o que fazer com seus poderes. Ela lhe diz que não é tão forte quanto ele, mas também está confusa, pois não sabe contra quem deveria lutar. Ela explica que tudo o que aprendeu no reino é uma mentira, e o agradece por ajudá-la a descobrir a verdade. Tel se junta a Rhys no quarto, mas ela parece deprimida e pergunta se ele vai voltar para o mundo dele, pensando que ele planeja usar magia Majin para deixá-la.
mas ele explica que não vai a lugar nenhum, pois quer ficar com ela, pedindo-lhe para ser sua verdadeira esposa. Ele diz que não consegue imaginar viver sem ela, e ela admite que também tem sentimentos por ele. Eles começam a se beijar, mas vem Ria no quarto, que revela que os observava o tempo todo, dizendo ser seu dever cuidar do mestre. Sofia fica chateada, pedindo para ela não espionar a vida privada dele, mas Ria diz que não há necessidade de esconder nada, pois o acasalamento é um comportamento natural. Rhys fica brava e começa a discutir com ela, enquanto as garotas as ouvem, percebendo que estão brigando. Ria se oferece para ficar invisível enquanto as observa, mas elas recusam, achando que seria ainda pior. Vemos a princesa na cidade perguntando a um mercador se ele conhece Phil, mas ele diz que não, então ela sai da loja, imaginando onde pode encontrá-lo. Vemos o grupo de Theo desfrutando de uma refeição e Rhys revela que Ria foi quem a preparou. Ela se oferece para limpar a casa para todos, mas as garotas percebem que ela está fazendo tudo, achando que são inúteis. No dia seguinte, vemos Blossom trabalhando num campo, pois quer fazer sua parte pela casa. Saib se transforma em sua forma original e ajuda Blossom em sua tarefa, enquanto Bellari trabalha nos estábulos, revelando que quer ser cocheira, mas está presa cuidando dos cavalos. Descobrimos que Bolano é de uma família de magos reais, e Phil a tem ensinado a usar feitiços básicos, então ela quer usar sua magia para ajudar a todos. Ela ouve Blossom gritando, então corre para fora, percebendo que uma besta mágica está destruindo o campo. Ele avança contra ela, então ela usa uma barreira para se defender enquanto Balerosa chega, pensando em matar a Basta. Ela revela que a trouxe para lá, mas ela de repente enlouqueceu, então Bellari a monta e consegue acalmá-la. Todos ficam impressionados porque ela conseguiu domá-la, mas ela pensa na terra ao redor e considera comprá-la para a casa. Vemos Theo andando pela cidade com Rhys, e ele vende seus produtos ao seu parceiro de negócios, que sugere colocar pedras preciosas em uma de suas mercadorias. O mercador explica que as pedras preciosas são ridiculamente caras porque são difíceis de encontrar, mas Rhys percebe que uma sombra está cobrindo a cidade, e o herói chega com Melenis. Então os aldeões entram em pânico, temendo por suas vidas, enquanto Phil percebe que todos estão em perigo. O herói entra em fúria, e Melenis vê a princesa usando um feitiço para afastar seus guardas. Ria se aproxima de Theo dizendo que sentiu uma presença maligna, e explica que o monstro é um humano, mas está sendo controlado por Melenis. Descobrimos que Melenis foi a maga mais forte do reino, mas começou a usar magia proibida, então o herói anterior teve que se livrar dela. Mas sua consciência permaneceu no reino, então tiveram que selá-la no pedestal da espada onde Ria estava selada. Ela sabe que Molinos foi revivida após ser libertada, porque os humanos usaram seus poderes para manter Molinos sob controle. Ela pede permissão para eliminá-la, e Phil permite, mas ele diz para ela priorizar salvar a vida dos aldeões. Molinos está prestes a matar a princesa, mas de repente há uma explosão quando Ria chega, e Molinos diz para ela não interferir. Mas Ria explica que quer se livrar dela porque está perturbando seu mestre, então ela ataca Ria com um feitiço, mas não funciona, pois ela explica que a magia não pode feri-la. Então o herói avança contra ela enquanto Molinos usa magia de fogo, mas ela ainda consegue se defender. Então Molinos usa um feitiço proibido, que fortalece o herói fazendo-o ficar enorme. A princesa percebe que ele poderia destruir a cidade, e o chão treme enquanto ele se move, mas ele de repente encolhe quando a magia é dissipada. Theo chega revelando que foi ele quem fez isso, e Ria implora para ele deixá-la terminar a luta. Melenis não consegue acreditar que ele foi capaz de dissipar sua magia, e Ria usa um feitiço para se livrar dela, prendendo sua alma em uma esfera e retornando Suya e o herói às suas formas originais. Ela come a esfera enquanto Fia se pergunta se ela vai ficar bem. Então ela explica que selou Melenis em seu reino psíquico, dizendo que a manterá disciplinada. Eles percebem que o monstro era o herói, pensando que ele está causando problemas para todos, então decidem deixá-lo para os cavaleiros. A princesa cumprimenta Theo, apresentando-se como Elizabeth, e o agradece por salvar o reino, sabendo que não o trataram bem, então ela se desculpa por suas ações. Ela revela que dispensou o herói porque ele é completamente inútil, e foi à cidade para procurar Theo, convidando-o a se tornar o verdadeiro herói do reino. Mas ele recusa, dizendo que não quer lutar por humanos porque só quer desfrutar de uma vida pacífica com Rhys. Eles voltam para casa e Bellari o recebe de volta, dizendo que quer expandir aquela terra porque planeja criar bestas mágicas.
Blossom explica que as terras também podem ser usadas para plantar vegetais, que Bellari pode entregar usando suas bestas. Mas Rhys acha que as bestas nunca obedecerão aos humanos, então ela sugere usar cavalos normais em vez disso. Mas Bellari explica que cavalos são caros, dizendo que é possível domar bestas mágicas. Theo acha uma ótima ideia, mas ele explica que terras custam uma fortuna, e as garotas não podem pagar. Então ele se oferece para comprá-la para elas, dizendo que podem pagá-lo de volta gerenciando a terra e dando-lhe uma parte de seus ganhos. E elas acham que é uma ótima ideia. As garotas começam a arar a terra enquanto Phil sugere cultivar vegetais difíceis de encontrar na área. Ele explica que pode usar sua magia para ajudá-las, mas Blossom recusa, dizendo que não quer depender dele. Rhea menciona que pode usar um feitiço para ajudá-las, mas Blossom explica que vegetais só são deliciosos se cultivados naturalmente, então ela quer cultivá-los sem magia. Mas Balana quer ver a magia de Rhea, revelando que agora trabalha como instrutora em uma academia de magia e agradece a Fel por ensiná-la o básico. Ela revela que ainda está aprendendo novos feitiços e percebeu que a magia pode ser usada para facilitar a vida, então ela implora a Blossom para deixar Rhea usar seu feitiço. Phil sugere usar magia em uma pequena porção do campo para que possam saber se afeta o sabor dos vegetais, e Blossom concorda com isso. Então Rhea usa magia para ajudar as plantas a crescer, enquanto Phil menciona que quer abrir sua loja no futuro, e Rhys promete apoiá-lo dizendo que chamará suas amigas para comprar seus produtos. Ele revela que encontrou uma pedra preciosa e a usou para fazer um anel, dizendo que quer que ela o considere um anel de casamento, e isso a deixa feliz. Vemos o herói em uma masmorra, imaginando como ele foi parar lá, e Suya pensa que eles serão executados. Mas ele não quer morrer ali, então está disposto a fazer o que for preciso para escapar. Vemos Valerosa usando um vestido preto enquanto Uliminus a parabeniza pelo casamento. Gal se aproxima dela, dizendo que ela será sua esposa, e os demônios prometem conquistar o mundo como presente de casamento. Ela diz para eles não fazerem isso, mas Gal diz que a ama e está prestes a beijá-la, mas ela acorda de seu sonho, imaginando por que continua se lembrando dele. No dia seguinte, Rhys percebe que Valerosa parece indisposta, então ela explica que teve um pesadelo, mas Rhys pensa que ela está apaixonada e ela nega veementemente isso. Mas as garotas ouvem isso, pensando que ela está apaixonada por Gal, enquanto mencionam que ele sempre as visitava porque queria vê-la. Ela explica que ele quer matá-la porque ela o ameaçou quando se conheceram, mas elas acham que ele gosta dela, dizendo que ela pode ser capaz de cruzar a barreira racial como Phil e Rhys. Elas perguntam a Rhys sobre Phil, perguntando o que ela gosta nele. Então ela explica que é sua personalidade ingênua, dizendo que se sente confortável quando está perto dele. Ele ouve tudo, então fica envergonhado. Mas eles de repente ouvem um alarme enquanto o sistema o informa que um demônio entrou na cidade. Então eles pensam que os aldeões estão em perigo e decidem procurar. Vemos Elizabeth com seus conselheiros que lhe dizem que Phil lhes deu moedas de ouro que foram emitidas pelo castelo. Ela sabe que as moedas não foram distribuídas ao público, e um conselheiro a lembra que eles deram moedas de ouro a Banasa, pensando que ele poderia estar se disfarçando de Phil. Então ela percebe por que ele não queria lutar pelo reino, pensando que precisam compensá-lo. Mas um cavaleiro de repente se reporta a ela, dizendo que o herói escapou com Suya. Então ela diz a seus homens para procurá-los. Eles começam a procurar pela floresta, onde vemos o herói se escondendo atrás de um arbusto, culpando Rhea por fazê-lo parecer um criminoso. Sawyer diz a ele que são fugitivos, mas ele explica que não roubou nada, então ela o lembra que ele pegou uma bolsa sem fundo enquanto estava na tesouraria. Mas ele explica que merece, pensando que é sua recompensa por cumprir seus deveres como herói. Ele verifica o que há dentro, mas percebe que não contém ouro, e vê um baú de tesouro, então o abre, pensando que contém um item caro. Mas eles veem uma pá mágica, e os cavaleiros os ouvem, então procuram atrás do arbusto, mas não veem nada, pensando que estavam apenas imaginando coisas. Descobrimos que o herói conseguiu cavar um buraco em um instante, pensando que a pá é útil, mas ele se pergunta como podem voltar à superfície. No castelo do Lorde Demônio, vemos Gal com Uliminus, que explica que não conseguem encontrar o grupo de Fel, então ela acredita que eles deixaram o reino. Mas ele explica que isso é impossível, porque Fel só pode se teletransportar para os lugares que já visitou, dizendo que nunca deixou o reino depois de ser invocado. Uliminus acha que Gal deveria priorizar a invasão, dizendo que podem derrubar o castelo, mas ele diz a ela que Fel pode usar magia de purificação, então ele acha que precisam encontrá-lo. Ela explica que está tentando suprimir os demônios que estão duvidando de Gal, e ele a agradece por ser leal a ele, mas ele explica que não quer sacrificar seu povo para garantir a vitória.
vemos uma demônia chamada Futan observando-os, e ela relata isso ao irmão de Gaul, Urigar, que fica chateado porque Gaul está tentando recrutar um humano para o exército demoníaco. Ele pensa que é dever do Lorde Demônio esmagar humanos, imaginando por que Gaul está tentando fazer amizade com um deles. Então ele planeja roubar o trono de seu irmão, dizendo que destruirá o reino depois que assumir. Voltamos à cidade enquanto Phil se pergunta por que nada está acontecendo, pois ele sabe que um demônio entrou na cidade. Ele vê uma senhora fechando sua loja, dizendo que seu negócio não está indo bem porque os demônios destruíram as rotas comerciais para seus produtos. Rhys percebe que a guerra está afetando os aldeões, e eles estão prestes a almoçar juntos, mas Balerosa se aproxima deles, dizendo que quer tratá-los. Rhys se pergunta por que ela está fazendo isso, então ela explica que seu rank de aventureira subiu, agradecendo-os por ajudá-la a melhorar. Mas Rhys se aproxima deles, dizendo que um demônio com magia incrível está se aproximando, então ela se prepara para lutar. Mas Rhys diz para ela parar, e eles veem Gaul se aproximando, percebendo que foi ele quem acionou o alarme. Eles decidem comer com ele enquanto ele diz a Balerosa que está feliz em vê-la novamente, mas ela surta, percebendo que seu sonho foi uma premonição. Gaul explica que gosta de comida humana porque tem um sabor melhor do que as feitas pelos demônios, e ele revela que foi lá para coletar informações, dizendo que quer que Phil se junte a ele. Mas Belarosa fica chateada, pensando que ele está tentando arruinar suas vidas, e ele explica que demônios são uma ameaça para os humanos. Phil explica que tem vivido pacificamente com Rhys, mas Rhea lhe fala sobre uma substância tóxica chamada Melithium, dizendo que todos os demônios a têm, mas nem todos podem controlá-la. É prejudicial aos humanos, e aqueles que não conseguem controlá-lo vazam pequenas quantidades por onde quer que vão, então não podem estar perto de humanos. Mas Rhys diz a Phil que seus demônios de estimação podem controlar o Melithium, então não há necessidade de ele se preocupar. Gaul acrescenta que demônios são violentos por natureza, e ele decide ir embora, dizendo que se encontrarão novamente. Phil percebe que humanos e demônios não podem coexistir, e ele abraça Rhys, dizendo que precisa segurá-la por um momento. Voltamos a Suya enquanto ela sobe à superfície, mas acaba ficando presa e o herói se distrai, então ele cai de volta. Vemos Phil e seus amigos fazendo uma refeição juntos, e todos gostam, percebendo que Rhys está melhorando na cozinha. Ela explica que sua professora Milino a ensinou a cozinhar, dizendo que a viu outro dia. Vemos Rhys visitando Milino, e ela a agradece por sua ajuda, dizendo que conseguiu conquistar o coração de seu marido graças à sua orientação. Milino a parabeniza e decide ensiná-la a cozinhar refeições em família como presente. Rhys explica que Milino também a ensinou a cozinhar refeições para crianças, e as garotas acham útil, pensando que ela poderia ter um bebê com Theo. Mas alguém de repente bate à porta e Theo vê Elizabeth, então ele diz a ela que não está interessado em se tornar um herói. Mas ela explica que está ali para se desculpar, chamando-o de Bonanza, e ele não consegue acreditar que ela foi capaz de descobrir sua verdadeira identidade. Ele a convida para entrar na casa enquanto Balerosa lhe dá chá, mas ela explica que precisa que os outros saiam porque tem algo importante para discutir com Theo. Mas Rhys se recusa a sair e Theo a apoia, dizendo que não falará com Elizabeth, a menos que Rhys fique com ele. Então ela concorda com isso, e os outros saem enquanto Elizabeth se desculpa em nome do reino, sabendo que ele foi exilado para a floresta. Mas ele explica que o pedido de desculpas dela não mudará nada, perguntando o que ela quer dele. Então ela lhe mostra um mapa que exibe a localização de suas tropas, dizendo que o feitiço de purificação está prestes a se esgotar, então o Exército das Trevas continuará sua invasão. Mas os magos do reino ainda não se recuperaram, dizendo que os cavaleiros não conseguirão proteger os civis dos demônios, então ela implora para ajudá-los. Mas Rhys diz a ela que está sendo egoísta, lembrando-a de que ele não quer ser arrastado para a guerra. Elizabeth explica que o rei está prestes a acordar, e ele vai enviar o exército para prender Theo, pensando que ele está conspirando com os demônios. Mas ela menciona que pode salvá-lo, dizendo que pode punir o rei por desonrar o verdadeiro herói para que ela possa governar em seu lugar. Mas ela sabe que ele protegeu o reino no passado, então ela precisa provar que é capaz de comandar o exército. Rhys pensa que ela quer usar Theo, mas ele sabe que ela só quer garantir que ele não se junte ao exército das trevas. Ele pergunta por que ela lhe mostrou a localização de suas tropas, pensando que é uma informação vital, então ela explica que confia nele, implorando para ele salvar os civis. Vemos aventureiros procurando o herói porque ele está na lista de procurados, e o vemos se escondendo deles enquanto Sawyer lhe diz que está com fome. Então ele lhe dá comida, e ela a come enquanto ele se pergunta por que ela ainda o está seguindo.
mas ela o acha legal, sabendo que teria sido mais fácil para ele escapar sem ela, mas ele ainda cuida dela. Uma aranha se aproxima deles e atira sua teia, restringindo-os em um instante enquanto Futan chega, dizendo que vai usá-los como sacrifícios. Naquela noite, vemos Phil em seu quarto, dizendo a Rhys que não gosta de lutar, mas não quer ver os civis serem massacrados. Ele menciona que quer que todos sejam felizes, e ela promete apoiá-lo, dizendo que ajudará ao máximo que puder. No dia seguinte, o Exército das Trevas se aproxima, então todos evacuam. Mas vemos uma garota na floresta e um Goblin está prestes a matá-la. Mas Rhys a salva, e Theo cria uma barreira, dizendo à garota para escapar. Rhys se pergunta por que ele está fazendo isso sem compensação, então ele explica que não quer que os demônios pensem que os humanos o contrataram. Um demônio se pergunta por que ela está ajudando os humanos, e Phil explica que eles são os protetores da vila, dizendo que não mostrará misericórdia se os demônios atacarem os civis. Rhys explica que a barreira é inquebrável, mas um ciclope de repente aparece, e ela avisa Phil que ele é da tribo mais poderosa do Exército das Trevas. Ele insulta os lobos, dizendo que seu líder é inútil, e Rhys sabe que ele está falando de seu irmão, então ela fica chateada e decide enfrentá-lo. Mas Theo diz pra ela não matá-lo e ela sai da barreira enquanto o ciclope a ataca, mas ela o morde, e ele pensa que ela é fraca, dizendo que seus ataques não têm efeito. Mas ela explica que está se contendo porque Theo lhe disse para não matá-lo. Ela pula no ar e usa uma habilidade para trocar de lugar com ele, mas ele diz que não será o suficiente para derrotá-lo enquanto joga sua arma nela. Mas ela troca de lugar com ele novamente e sua arma acaba atingindo sua cabeça enquanto ela usa as árvores para esfaqueá-lo repetidamente. Ele diz a seus homens para se livrarem dela, então eles avançam, mas Theo os restringe, dizendo que a luta acabou. Ele cura o Ciclope, dizendo pra ele voltar, mas ele se pergunta quem é Theo, então ele explica que é apenas um humano que quer se dar bem com demônios. Ele demonstra seus poderes, dizendo pra eles recuarem, então eles decidem recuar, e Rhys lhe diz que o treinamento deles valeu a pena. Descobrimos que ela o ensinou a intimidar demônios, mas ela se pergunta se isso é suficiente para detê-los, sabendo que eles retornarão quando forem ordenados a atacar novamente. Então ela pensa que ele deveria tê-los punido, mas ele explica que não quer que os demônios odeiem os humanos, e um grupo de civis aparece agradecendo-o por salvar a cidade. Mas eles estão preocupados com os riscos, então Phil lhes diz que ela é sua parceira, e ele menciona que a princesa o ordenou a salvar a todos, então eles acham que ela é incrível. Voltamos a Elizabeth, enquanto um cavaleiro se reporta a ela, dizendo que um aventureiro misterioso está afugentando os demônios. O cavaleiro explica que ele está acompanhado por um lobo, e ele está dizendo a todos que a princesa o enviou, então todos são gratos a ela. Ela percebe que Theo está por trás disso, percebendo que ele fez muito pelo reino, então ela precisa retribuí-lo. Vemos Gaul observando Theo, percebendo que Urigar está agindo sem ordens. Grenel lhe diz que Urigar tomou o trono e o vemos no castelo do Lorde Demônio perguntando a Futan se os preparativos estão completos. Então ela explica que capturaram 2 humanos, dizendo que podem ser usados como oferendas para o ritual. Ela sabe que Gaul é poderoso, e o vemos voltando para o castelo, mas ela pensa que ele não terá chance contra Jirigar porque o ritual lhe dará os poderes do deus maligno. Vemos Uliman discutindo com os membros da elite do Exército das Trevas, pois eles estão ansiosos pela batalha entre Gaul e Urigar. Eles acreditam que Gaul não é capaz de liderá-los, já que ele tem passado muito tempo longe do castelo e por isso pensam que ele não está levando a invasão a sério, o que é um problema. Um deles, chamado Slape, acredita que Gaul é o único digno de ser o Lorde Demônio, mas ele precisa demonstrar sua força, pois todos estão começando a duvidar dele. Eles vão até Urigar dizendo que ele ainda precisa derrotar Gaul para reivindicar o trono, mas Futan está certa de que ele vai vencer, pedindo para não interferirem no duelo. O Lemonas a chama de traidora, e ela tenta atacar Urigar, mas suas garras acabam quebrando, e ele a afasta facilmente com um sopro. Fufin está prestes a dar o golpe final, mas Grenel chega de repente, levando-a embora, enquanto Gaul faz sua entrada triunfal. Urigar o desafia para um duelo, mas ele considera isso inútil. Então Urigar explica que seus lacaios pensam que ele não é digno de ser o Lorde Demônio, porque ele continua saindo com os humanos, e por isso eles acreditam que ele os traiu de alguma forma. Ele pergunta aos demônios de elite se eles concordam com os métodos de Urigar, pois Urigar ordenou que o exército atacasse o reino sem a sua permissão. Mas eles permanecem em silêncio, então ele ativa seu anel demoníaco, e todos pensam que ele vai lutar pelo trono, o que é uma surpresa. Mas ele de repente remove seu anel e o entrega a Urigar, dizendo que não quer mais ser o Lorde Demônio porque seus lacaios não estão felizes com ele. Mas Urigar pensa que ele está zombando, dizendo para ele lutar como um homem de verdade.
Então Gol chuta pra longe, e ele acaba caindo do penhasco. Gol explica que fez isso por Uliminos, e ele deixa o castelo enquanto o herói pensa em escapar com Suya, planejando sua fuga. Depois de algum tempo, Gao e Uliminos visitam Tel e explicam sua situação, perguntando se podem ficar em sua casa, pois estão sem dinheiro e não têm pra onde ir, o que é uma pena. Ele explica que ainda precisa conversar com os outros, mas nesse momento, Balerosa se junta a eles e não consegue acreditar que Gao está ali. Então ela fica assustada enquanto Phil pede a sua opinião sobre a situação. As garotas se reúnem no quarto enquanto Gao lhes conta sobre sua situação, dizendo que não é mais o Lorde Demônio e não pode permanecer no território dos demônios. Ele explica que Phil é seu único amigo no reino, então decidiu pedir sua ajuda, o que é compreensível. Ele promete não colocá-las em perigo, dizendo que não é inimigo delas, mas Riz não consegue acreditar que ele está sem dinheiro. Então Eulimimos explica que ele deu todo o seu dinheiro aos soldados que lhe eram leais, pois eles também deixaram o Exército das Trevas quando ele renunciou ao cargo. Gol pensa que eles mereciam, mas Uliminos o considera ingênuo, dizendo que foi por isso que os demônios pararam de acreditar nele. Mas ele explica que tomou o trono de seu pai porque não concordava com seus métodos, então se sentiu compelido a renunciar quando os outros demônios pararam de apoiá-lo, o que é uma situação complicada. Phil pergunta às garotas se Gol pode ficar com elas, e elas acham que sim, mas Balerosa as lembra que ele costumava ser o Lorde Demônio. Mas Riz lhe diz que ele está sem teto e Saib quer que ela o aceite, então ela acaba concordando em deixá-lo ficar, o que é uma boa atitude. Depois de um tempo, vemos Gao com Tel, que lhe fala sobre seu negócio, dizendo que está fabricando equipamentos para aventureiros. Gao percebe que um de seus escudos foi feito com escamas de dragão, e ele sabe que pertencia aos seus lacaios, mas não culpa Tel, sabendo que foram eles que o atacaram, o que é uma ironia. Gol sabe que está encantado com várias camadas de magia, então Tel explica que é por causa das escamas de dragão, dizendo que é capaz de armazenar um grande poder mágico. Gao acha interessante, mas Tel menciona que é apenas para aventureiros, enquanto Yuliminas os observa, perguntando-se como seu mestre pode ser tão amigável com os humanos. E ela comenta que ele não é tão animado ao interagir com os demônios, o que é curioso. Naquela noite vemos as garotas dormindo, mas Balerosa ainda está acordada. Então Risley lhe oferece chá, sabendo que ela não consegue dormir, e Phil pergunta o que a está incomodando, percebendo que ela está tendo dificuldade em aceitar Doll, o que é um problema. Ele explica que está feliz com o estilo de vida atual delas, pois todas estão aproveitando suas vidas, e já tem tudo o que precisam. Ele menciona que todas vivem em harmonia, mas ela pensa que não pertence à casa porque não tem nada a oferecer, e está tendo dificuldade em aceitar os demônios, o que é um desafio para ela. Ela revela que viu cavaleiros sofrendo por causa deles, então não se sente confortável em conviver com o ex-Lorde Demônio. Mas Phil explica que é natural para os humanos odiarem demônios, e ele pensa que Gao não está em apuros, e provavelmente está apenas monitorando seus movimentos porque sabe que eles são uma ameaça tanto para humanos quanto para demônios, o que é uma preocupação. Mas Phil não se importa, pois eles não têm nada a esconder, e ele aconselha Balerosa a falar sobre seus sentimentos, dizendo que ela não precisa se forçar a se dar bem com Gao. Russa lembra que ela também estava no Exército das Trevas, e tentou matá-la, então ela se pergunta por que Balerosa está bem com ela, o que é uma questão. Então Balerosa explica que ela está sempre agindo de forma boba, então é difícil vê-la como uma ameaça. Ela diz a Balerosa que não é inútil, lembrando-a que ela a ensinou a assar, e elas provam os biscoitos que Riz fez, enquanto Phil percebe que o sabor é delicioso, realmente muito bom. No dia seguinte, Belarosa fala com Gao e o Lemonas, ameaçando destruí-lo se atacarem humanos, e Gao percebe que ela está de olho neles. Ele tenta apertar a mão dela, mas ela recusa, dizendo que ainda não confia neles, e então ela vai caçar com Saib, o que é uma atitude cautelosa. Enquanto isso, vemos que o herói conseguiu escapar com Suya, e eles pensam em retornar à cidade para que possam vender as joias que roubaram do tesouro. Mas Suya lembra ao herói que ele é um homem procurado, então ele explica que planeja deixar o reino depois de vender tudo, o que é um plano arriscado. Vemos Urigar reclamando porque o Exército das Trevas está perdendo, e Futan explica que eles estão lutando para passar pelas armadilhas plantadas pelos humanos, mas ele fica chateado, dizendo que isso não deveria ser um problema para o Exército das Trevas, e sugere romper com seus números absolutos, o que é uma ideia ousada. Mas os demônios de Elite pensam que ele é um tolo porque não tem uma estratégia, achando que Gao é melhor que ele, mas Futan lhes diz para não se preocuparem porque ela tem um plano, e sugere fazer um passeio para aumentar o moral deles, o que é uma boa ideia. Na aldeia, Riz ganha uma viagem às fontes termais, e o lojista lhe diz que ela pode levar sua família com ela. Então Riz decide viajar com todos, mas ela não está feliz porque queria ficar sozinha com Tel, mas ele lhe diz para se animar, dizendo que eles deveriam usar essa chance para conhecer Gao, o que é uma oportunidade. As garotas discutem que há 7 fontes termais na área, e uma delas é dita para melhorar a fertilidade. Então Riz decide ir para lá porque ela quer ter um bebê com Tel, o que é um grande desejo para ela.
Eles chegam a uma pousada e os atendentes os recebem, enquanto Rhys pergunta a um deles sobre a fonte que ela está procurando. Então a atendente explica que é do lado de fora e lhe dá um guia, desejando-lhe a melhor das sortes em sua busca. As garotas seguem para o vestiário, mas Blossom esbarra em um homem estranho que acaba sendo Urigar. Mas Fufim o acalma e diz a Blossom para seguir em frente. Urigar se pergunta por que Fufim deixou Blossom ir, vendo-a como um ser inferior, o que é um preconceito. Então Fofinho lembra que eles estão ali para aumentar o moral e o aconselha a relaxar. Vemos os demônios de Elite enquanto se preparam para entrar nas fontes termais, e Futan lhes diz para usar um colar dizendo que isso suprimirá seu milício, o que é uma medida de segurança. Ga e os outros os veem, sabendo que são do exército das trevas, então Rhys lhes diz para ficarem escondidos porque os demônios os reconhecerão, e ela teme que eles estraguem a viagem. As garotas entram em seu quarto enquanto Blossom sugere aproveitar a viagem ao máximo, então elas discutem o que querem fazer em seguida, e Rhys convida Phil para tomar banho com ela, o que é uma boa ideia. Ia quer se juntar a elas, mas ela lhe diz para não interrompê-las, pensando que essa é a sua chance de ter um bebê com ele. Então Ia fica para trás e ela entra em seu mundo interior, onde vê Melenis, revelando que capturou sua alma, o que é um mistério. Ela revela que quer praticar e restringe Melenis, dizendo que quer tentar o que Risk fez com Tel, mas Melenis a lembra que ambas são mulheres, então isso não deveria ser possível de forma alguma. Mas Ia revela que pode mudar seu gênero, e ela diz a Melenis que ela é o tipo dela, mas ela fica com raiva, dizendo que nunca vai funcionar. Ia de repente acorda, percebendo que foi expulsa de seu mundo interior porque sua parceira não a aceitou, então ela se pergunta como pode fazer Melenis gostar dela, o que é um desafio. Rhys e Tel encontram a fonte termal que ela está procurando, e ela lhe diz para mimá-la depois que tomarem um banho. Tel começa a relaxar e ele conversa com Rhys, dizendo a ela que eles deveriam planejar outra viagem porque ainda não fizeram sua lua de mel, o que é uma boa ideia. Ela explica que ficou desapontada porque queria tomar banho com ele para que pudessem ter um filho, mas ele fica envergonhado e decide voltar. Enquanto isso, Belari está prestes a entrar em um quarto quando Ria lhe pergunta por que ela está interessada naquele lugar, pois parece ser sobre acasalamento, o que é um tema delicado. Ria explica que quer aprender a fazer seu parceiro aceitá-la, e ela decide ir junto com Belari. Vemos as outras garotas se divertindo, e todas estão tendo um bom momento enquanto Blossom percebe que Balarossa está olhando para Gaul, então ela pergunta se ela gosta dele, o que é uma curiosidade, mas ela explica que está apenas de olho nele, e ele lhe diz que ela está incrível em seu vestido, mas o Liminos o manda parar de flertar com ela. Cortamos para Urigar e seus lacaios, enquanto ele reclama da comida, achando-a nojenta e intragável. Ele lhes diz para entretê-lo, então Futan começa a dançar, mas ele a acha chata, então dois demônios começam a lutar, mas um deles deixa cair seu colar. Vemos o herói chegando, pensando que escaparam dos demônios, e ele mostra a Sui a joia que roubou do tesouro deles, o que é um grande feito. Mas de repente ele absorve Melizium enquanto os demônios continuam lutando, e vemos que a batalha se tornou intensa, e Fufin se pergunta o que eles estão fazendo. Sui a reconhece, sabendo que foi ela quem os capturou, e a joia de repente se funde com o herói, transformando-o em uma criatura escura e massiva, o que é assustador. Valerosa pergunta a Elimina se ela quer que Gaul se torne o Lorde Demônio novamente, e ela confirma isso, pensando que ele é o único capaz de liderar o Exército das Trevas. Valerosa sabe que ela deixou o Exército das Trevas apenas para segui-lo, e ela pensa que é porque está apaixonada por ele, o que é um sentimento forte. Mas eles de repente veem o herói atacando a pousada, enquanto todos entram em pânico, pensando que vão morrer. Mas o edifício de repente para de desabar, e vemos Fel usando um feitiço para salvá-los enquanto ele diz, há risks, para investigar o que está acontecendo. O que é uma situação de emergência? Os outros veem isso, sabendo que Fel salvou a todos, e Gaul explica que a criatura escura é Millennium concentrado, e o Liminos pensa que Urigar deve ser o responsável por isso, o que é uma grande suspeita. Ela usa sua habilidade para investigar, e percebe que a criatura escura tem uma joia que absorve Militium, revelando que isso fortalece os demônios, mas os humanos ficam enlouquecidos se tentarem usá-lo, o que é um perigo. As garotas decidem salvar a todos na pousada, dizendo que querem fazer sua parte porque Tel está usando seus poderes para o bem maior, então elas não querem que ele lute sozinho. Mas o Liminos pensa que elas são idiotas, achando que não conseguirão fazer nada porque são muito fracas. Mas Gaul decide ajudá-las, perguntando se ela quer se juntar a ele, o que é uma surpresa. Ela nota que esta é a primeira vez que ele pede sua opinião, então ela fica confusa, dizendo que ele falhou como Lorde Demônio porque está tentando salvar humanos. Mas ele explica que está fazendo isso para proteger as férias deles, e ele se teletransporta para o herói. Mas os demônios o veem, e Urigar imediatamente o confronta, desafiando-o para uma luta, o que é um grande problema. As garotas observam de baixo, e Balerosa decide contar a Phil o que está acontecendo. Urigar assume o controle do Milênio e o usa para atacar Gaul. Ele começa a controlar o herói, mas Gaul ainda consegue se defender, o que é impressionante.
Valerosa retorna a Phil e ela lhe conta como o Urigar apareceu, mas ele pensa que, como Gol está lidando com isso, ele não precisa se preocupar e decide se concentrar em proteger o edifício, o que é uma boa estratégia. Gal nota como a habilidade de Urigar de controlar Melysium é problemática de lidar, e eles veem o herói na joia do monstro. Rhys decide lhe dar uma lição por interromper sua viagem, então ela usa teletransporte para se aproximar e o soca no rosto, com toda a sua força. A joia se estilhaça e Suya cai, mas Gao a pega com sua magia, lembrando-se de sua promessa de não ferir nenhum humano. Gao diz a Urigar para recuar, mas ele se recusa, e nota como é da natureza deles fazer o que quiserem como demônios, o que é um problema. Eles continuam sua luta, mas Gao consegue facilmente desviar de seus ataques. Enquanto isso, Ulimanes pergunta aos outros demônios o que eles estão fazendo ali, mas eles dizem que estão apenas para a fonte termal, e não têm intenção de lutar, o que é uma surpresa. Gao bloqueia os ataques de Urigar e usa magia de reflexão para retaliar, mas Urigar nota que ele precisa ser atingido para refletir os ataques, então ele decide usar toda a sua força, o que é uma tática arriscada. Ele ataca com ainda mais poder, dizendo a Gao que ele ficou mais fraco por causa de seu pacifismo. Ele esmaga sua cabeça, preparando-se para acabar com ele, mas Gao de repente o agarra e usa uma técnica que drena todo o seu poder, o que é um movimento inesperado. Ele se pergunta o que está acontecendo, então Gao lhe diz que ele temporariamente desativou seu Millennium, que é a fonte do poder de um demônio. Urigar não consegue acreditar que existe tal técnica. Então Gao nota como ele a aperfeiçoou para derrotar o Lorde Demônio anterior, mas ela foi originalmente criada pelos humanos, o que é uma ironia. Então, se eles atacarem os humanos de forma muito imprudente, eles podem ser os que serão destruídos. A proprietária da fonte termal decide intervir, tirando seus talismãs, e seus funcionários se juntam a ela, prontos para a ação. Eles disparam feixes de luz, e Urigar é pego e subitamente contido. Vemos que os outros demônios também estão contidos e a proprietária revela que suas vestes são encantadas em caso de emergência, o que é uma precaução inteligente. Ela lhes diz que eles causaram problemas suficientes e os manda embora. Vemos Rhys continuando a bater no herói, mas ela afirma que está apenas tirando o Milicium de seu corpo, o que é uma desculpa. Depois disso, Theo usa sua magia do tempo para restaurar o edifício e todos ajudam a colocar tudo de volta em boas condições. Vemos o herói sendo perseguido, então ele usa sua pá para escapar, mas acaba atingindo uma fonte termal, o que é um acidente. A proprietária agradece a todos pela ajuda e Theo fica feliz que todos estejam bem. Todos voltam a desfrutar da fonte termal e vemos Theo junto com Gao. Ele admite que sempre achou Theo interessante porque ele não usa seu tremendo poder para si mesmo, mas para a paz entre humanos e demônios, o que é uma atitude nobre. Theo pensa que não é suficiente confiar na magia, então Gao se pergunta como eles podem alcançar a paz. Theo não tem certeza, mas ele pensa que, encontrando amigos em quem possa confiar, ele fará o que puder com a ajuda deles. Então Gao promete ajudá-lo como um amigo, o que é um grande apoio. Todos jantam juntos e Rhys recebe um prato especial que a atendente lhe diz que lhe dará mais energia para a noite. O Lemonas aprecia o peixe e Valerosa agradece a Gao pelo que ele fez para protegê-los, o que é um gesto de gratidão. Todos continuam a se divertir, e no final da noite, Theo e Rhys finalmente têm a chance de ficar sozinhos. Ele se pergunta como ela vê os humanos agora, então ela mencionou que não tem certeza, mas pensa que eles não são mais seus inimigos e ela realmente passou a gostar deles, o que é uma grande mudança. Ela se pergunta por que ele está perguntando, então ele nota como ele pensa que o conflito entre humanos e demônios se tornará mais intenso, então ele quer continuar defendendo as cidades e prevenindo baixas, o que é uma preocupação válida. Ele pede a ajuda dela, dizendo para ela mantê-lo sob controle, porque ele sabe que estará no caminho certo se ela estiver ao seu lado. Ela promete segui-lo aonde quer que ele vá, lembrando-o que ela é sua esposa, e ela quer que o mundo seja seguro para os filhos deles, o que é um grande desejo. Eles passam a noite juntos e no dia seguinte, Rhys parece estar de ótimo humor. As garotas percebem o que aconteceu e Rhea fica desapontada por não ter conseguido assistir. Todos voltam e depois de algum tempo vemos que o herói ainda é procurado, mas ele jura que fará seu retorno, o que é uma promessa. Todos fazem sua parte pela casa, e Phil pensa em como ele veio ao mundo sozinho, mas ele está feliz por ter sido invocado ali porque conseguiu fazer tantos amigos, e conseguiu conhecer riscos, o que é uma grande sorte. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e eu te vejo na próxima vez com mais conteúdo.